Bem, pessoal, é uma satisfação ter os senhores presentes aqui nessa live, beleza? Eu sou o professor Roberto Campos, tá? Deixa eu passar para vocês aqui a minha tela. Eu vou fechar a minha câmera agora e vou colocar aqui a minha tela cheia, né? Para poder a gente já começar a trabalhar aqui, tá bom? Muito bem. Então, eu sou o professor Roberto Campos, eu sou especialista em engenharia elétrica, tá? E eu fiz questão de colocar para os senhores aí essa licenciatura em formação pedagógica em educação profissional, porque esse foi um treinamento, na verdade foi uma graduação que o Senai forneceu para os professores que trabalhavam no Senai naquela época. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Senai por mais de 20 anos, então tive a oportunidade de usufruir dos benefícios e dos investimentos que o Senai faz nos seus profissionais de educação. Então, eu tenho muita satisfação de falar para os senhores aqui, não só como engenheiro elétrico, mas também como engenheiro eletricista, melhor dizendo, mas também como um profissional de educação, com formação voltada para a educação profissional. Tá? Tive a oportunidade, então, de exercitar e desenvolver várias técnicas de ensino, a partir de onde hoje eu estou aqui diante dos senhores trazendo essa proposta desse treinamento, que eu espero que os senhores gostem do treinamento que eu vou fornecer para os senhores aí. Então, eu quero deixar aqui o meu canal do Instagram, beleza? Lafayette.Roberto. Eu gostaria que os senhores me adicionassem aí, tá? Passassem a me seguir, eu vou retornar para vocês. E também o meu canal do YouTube, beleza? Então, a galera já está aí dentro do canal, assistindo a live aqui. Eu queria que vocês se inscrevessem aí no canal, dessem um like para poder fortalecer o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar logo o trabalho que a gente veio aqui, que a gente veio ver. O que a gente vai ver hoje não, aqui na live, nós vamos ver aqui, primeiro a parte de hardware do microcontrolador, onde a gente vai ver a diferença entre um microcontrolador e um microprocessador. Depois a gente vai ver a estrutura interna do microcontrolador, vamos ver os tipos de encapsulamento que um microcontrolador pode se apresentar, função dos terminais do microcontrolador. Depois a gente entra na parte de configuração do microcontrolador, onde a gente vai ver aqui circuitos osciladores, reset do microcontrolador, bits de configuração, tá? E configuração das portas de entrada e saída de dados. Isso a gente deve ver hoje ainda aqui, beleza? E aí depois tem a parte de softwares, tá legal? Onde a gente vai ver aqui o compilador, para que serve um compilador, o que é um software compilador. E o compilador que nós vamos trabalhar aqui na nossa live é o compilador C18. Vamos ver também a IDE de desenvolvimento de projeto, onde a gente vai desenvolver o código-fonte das atividades que a gente vai fazer aqui. Vamos criar, né, o projeto, ver como é que se cria o projeto em cima dessa IDE MPLAB-X, que é a IDE que nós vamos trabalhar. E vamos ver também aqui um simulador que eu vou propor aqui para a gente fazer prática, tá bom? Então eu estou trazendo um simulador de proposta e eu vou disponibilizar todo esse material para os senhores aí. Assim como também vou disponibilizar o PDF dessa live aqui, para que os senhores possam fazer consulta posterior, caso seja do interesse dos senhores, tá bom? Muito bem, então, e nós teremos aqui algumas atividades práticas que nós vamos realizar já no finalzinho do nosso treinamento, já no caso amanhã, tá bom? Bem, senhores, então, dando início aqui, eu queria começar a nossa live primeiro aqui com uma pergunta, né? E a pergunta é, por que microcontrolador, tá? Por que eu estou trazendo essa proposta de um treinamento de microcontrolador? A gente sabe muito bem que hoje o mercado tecnológico está invadido aí por uma série de placas prototipadoras, correto? Como Arduino, ESP32, ESP8266 e outras placas mais aí que o pessoal hoje já desenvolve projetos em cima dessas placas. E aí eu venho e trago para os senhores aqui uma proposta de treinamento de programação de microcontrolador. Então, senhores, eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui para falar um pouco com os senhores a respeito das experiências profissionais que eu tenho tido. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar agora recentemente numa empresa
que ela desenvolve tecnologia junto ao Polo Industrial de Manaus. Então, eu até esqueci de falar isso aqui no início. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu trabalho aqui, ou melhor, trabalhei muitos anos aqui no Senai de Manaus, trabalhando e desenvolvendo tecnologia junto ao Polo Industrial de Manaus, ou seja, todas as empresas que compreendem o distrito industrial aqui em Manaus, eu tive a oportunidade de trabalhar junto a essas empresas, promovendo formação do profissional dessas empresas. Então, senhores, dada essa experiência, né, de trabalho junto às empresas, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de desenvolvimento de tecnologia, talvez uma das mais importantes aqui de Manaus, tá legal? E dentro dessa empresa eu descobri que as empresas do distrito industrial aqui de Manaus, elas hoje elas têm ainda uma certa ressalva em acatar a presença de projetos dentro do processo produtivo desenvolvido em cima de placas prototipadoras como as placas do Arduino. Então, senhores, mas por que existe uma certa resistência da indústria ainda hoje, muito embora isso esteja mudando, tá legal? Essa porta já está se abrindo, já estão aceitando, mas ainda existem empresas que oferecem uma certa resistência de trabalhar com o Arduino e elas optam por trabalhar com o microcontrolador, seja ele o PIC ou o ARM ou algum outro microcontrolador da Atmel, mas elas optam por trabalhar com o microcontrolador. Porque as placas prototipadoras, ou seja, o Arduino, os senhores sabem muito bem, que é uma proposta de desenvolvimento de projetos desenvolvida por uma série de desenvolvedores, e o código-fonte do Arduino ele é um código-fonte aberto que permite que novos desenvolvedores venham fazendo sugestões de melhoria, desenvolvimentos de biblioteca, propostas de bibliotecas e tudo mais. Então, senhores, a indústria, ela dentro do processo produtivo dela, ela requer que todo material ou toda tecnologia envolvida no desenvolvimento de um processo produtivo industrial, ele tenha uma certificação. Porque as empresas, para estarem presentes dentro do distrito industrial, elas têm que passar pelo crivo de uma série de ferramentas de qualidade. E essas ferramentas de qualidade, elas se estendem a tecnologia que vai atender a demanda dentro do processo produtivo. Então, eu vou citar um exemplo para os senhores aqui. Eu tive um aluno, Rafael, recentemente, que ele fazia o curso técnico de eletrônica comigo. E o Rafael, ele identificou um gargalo lá dentro da empresa que ele trabalha. Então, senhores, esse gargalo, ele viu ali uma possibilidade de melhoria, uma possibilidade de automação, e ele desenvolveu um protótipo para atender aquela demanda, só que ele desenvolveu esse protótipo com o Arduino. E aí o que aconteceu? Ele desenvolveu o protótipo, levou para o chefe da engenharia, o chefe da engenharia achou super top a ideia dele, a proposta de automação dele, ele levou essa proposta para a chefia, e, coincidentemente, um dos diretores da empresa que ele trabalha, que é uma empresa coreana, ele estava aqui em Manaus, aprovou a proposta de melhoria dele, mas quando eles aprovaram, deram ao Rafael um determinado período do tempo de trabalho dentro da empresa para ele desenvolver esse protótipo, mas ele solicitou ao Rafael que esse protótipo fosse desenvolvido com o PIC, tá? Com um microcontrolador PIC, justamente em função dessa circunstância que se envolve aí as placas prototipadoras como o Arduino, devido a não terem essa certificação. Então, também no mestrado que eu estava cursando aqui na Universidade Federal aqui do Amazonas, a gente também discutiu muito a respeito disso. A gente discutiu a confiabilidade da IDE Arduino, que é uma IDE de código aberto, mas a gente sabe que é confiável. E muitos amigos, eu mesmo, venho desenvolvendo alguns projetos em cima dessa arquitetura, mas no final das contas, algumas empresas ainda demandam a necessidade de ter uma tecnologia desenvolvida que passe por uma certificação, por um processo de certificação. E nesse caso, seria, no caso, um PIC, ou então um ARM, ou qualquer outro microcontrolador,
que a empresa que desenvolve essa tecnologia passe pelo crivo de uma ferramenta de certificação. Então, por essa razão, senhores, é importante que você domine essa ferramenta, tá legal? Você não vai ficar limitado a conhecer um microcontrolador, a desenvolver projetos em cima de uma arquitetura com um microcontrolador qualquer. Mas é importante que você domine essa ferramenta. Hoje, cada vez mais, os processos dentro das indústrias, eles estão automatizados. Inclusive, agora, recentemente, eu tive um debate com um aluno dentro da sala de aula, onde ele alegou que esse desenvolvimento de tecnologia e essa automação dentro da indústria estaria tirando o emprego do profissional. Eu discordei dele porque, na verdade, alguns empregos realmente estão se extinguindo, só que outros empregos estão surgindo. Então, esse profissional que desenvolve automação, que fique claro para os senhores que você não precisa necessariamente ser um técnico de automação ou um engenheiro de automação. Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários cursos técnicos, tá? Curso técnico de eletrônica, de automação, de mecatrônica, e em todas as esferas de curso técnico hoje, a automação está inserida. Então, o aluno de eletrônica ele tem que saber CLP, ele tem que conhecer microcontrolador. Então, senhores, esse profissional ele se torna cada vez mais importante dentro do processo produtivo. O profissional que desenvolve automação, seja ele qual for a sua formação, tá? Mas ele precisa ter um diferencial. E a grande maioria dos profissionais, eles acabam se direcionando para o desenvolvimento de automação com CLP e deixam um pouco de lado, né, esse desenvolvimento com microcontrolador e acabam também aderindo muito ao Arduino, trabalhando só com Arduino e acabam abrindo mão um pouco de trabalhar com os microcontroladores. E ainda tem mais um detalhe para a gente finalizar e já começar aqui as nossas atividades, é que dentro das próprias escolas de formação técnica hoje, devido ao preço e à facilidade de você ter o Arduino dentro da escola, as escolas de formação estão abrindo mão de trabalhar com microcontrolador. Porque para trabalhar com microcontrolador, você vai ter que comprar um kit para desenvolvimento de prática. Esses kits não são tão baratos quanto você comprar uma plaquinha de Arduino. Então, o que está acontecendo? O microcontrolador é uma ferramenta que tem demanda no mercado, inclusive por exigência de ferramentas de qualidade, e que na grande maioria dos casos o que está acontecendo é que o profissional de automação ele vem desenvolvendo esse lado dele de automatizar com o CLP e essa ferramenta que é tão importante acaba ficando de lado. Então hoje você dominar essa ferramenta de programação, de desenvolvimento de automação que é um microcontrolador, ele é um diferencial, isso passa a ser um diferencial na sua formação, na hora que você se apresentar para o mercado de trabalho. Então eu digo isso para os senhores com segurança, uma vez que até pouco tempo, agora recentemente, eu diria há um mês atrás, eu trabalhava aqui num dos institutos mais importantes de desenvolvimento de tecnologia que trabalha diretamente com as empresas do Polo Industrial de Manaus. Tá legal? Então, eu recomendo o domínio dessa ferramenta, não o domínio absoluto, mas você tem que pelo menos conhecer essa ferramenta e saber desenvolver um projeto baseado numa arquitetura de microcontrolador. E eu estou trazendo o PIC como proposta, porque é um microcontrolador com uma série de ferramentas e uma série de recursos que se pode usar para você desenvolver uma proposta de projeto qualquer. Beleza? Então está aqui, o Diego está dizendo que essa resistência das empresas de placas de desenvolvimento é em relação à comercialização de um produto final ou somente na prototipagem. Não, cara, seja no produto final ou seja nos equipamentos mecatrônicos dentro do processo produtivo, ou seja num processo qualquer. Por exemplo, esse exemplo que eu citei aqui do Rafael, o projeto que ele desenvolveu era um projeto que fazia a pesagem de um galão de tinta. Só isso, era um galão de tinta que pesava lá e a partir daquela pesagem era efetuado um cálculo e esse cálculo determinava quando já estava próximo daquele galão se esvaziar. Então não era um produto final acabado, era um processo que ocorria dentro da empresa. O Rafael viu aquilo acontecendo dentro da empresa.
mecanicamente, né? O pessoal usava uma balança mecânica, ele foi lá e desenvolveu um projeto com sensor de peso no Arduino, e aí o engenheiro lá da linha, responsável pela linha, aprovou o projeto dele, mas recomendou o desenvolvimento do projeto com o PIC. Beleza? Então tá aqui, o Euclides está dizendo, fiz o mesmo projeto em PIC e Arduino, no PIC ficou melhor, não entendi porquê. A vantagem, ao meu ver, são os fusos de proteção do programa. Isso também é verdade, Euclides. O PIC ele é menos sensível a ruído, tá legal? Então, essa característica, né, do microcontrolador, ela acaba garantindo também, assim, porque dentro do processo produtivo, dentro da indústria, os projetos, né, os equipamentos automatizados, eles são muito sensíveis a ruídos, e em função disso, essa robustez que o microcontrolador proporciona acaba garantindo, né, um funcionamento com mais autonomia, beleza? Bem, senhores, eu vou dar continuidade aqui no nosso trabalho, né? Então, eu deixo em aberto aqui, né, isso para discussão, mas eu digo de antemão para os senhores, conhecer essa ferramenta de desenvolvimento de projeto é um diferencial na sua carreira, na sua formação profissional, tá legal? Bem, senhores, mas o que seria, né, na verdade, um microcontrolador? Observem que eu tenho aqui uma meta do que eu vou apresentar para os senhores aqui. Eu sei que, né, que muitos aqui já estão dentro da indústria, tem formação, eu sei que deve ter até engenheiros aqui na sala, mas eu vou trabalhar de uma forma que eu quero pegar desde aquele cara que está começando até o cara que já trabalha com projetos de automação, tá legal? Então, o que é um microcontrolador? O que é esse carinha aqui que está aqui na minha mão? Então, o microcontrolador é um circuito integrado, programável, tá bom? Capaz de executar instruções previamente estabelecidas, e ele contém toda a estrutura, ou seja, toda a arquitetura de um computador pessoal. Então, senhores, é muito comum você ouvir falar que um microcontrolador ele é um computador dentro de um chip, dentro de um circuito integrado. Por quê? Porque dentro desse circuito integrado aqui, é claro, em proporções bem menores, nós temos aqui toda a arquitetura que você encontra dentro de um computador, tá? Um computador pessoal ou um notebook, como esse que está aqui na minha frente, beleza? Ou seja, dentro do microcontrolador você pode encontrar uma CPU, que os senhores sabem que também um computador pessoal ele tem uma CPU. Você vai encontrar dentro desse CIzinho aqui memórias, assim como nos computadores pessoais, dispositivos de interface de entrada e saída de dados, que é o caso também dos computadores, e diferentes módulos periféricos. Então, senhores, dentro dessa arquitetura aqui você encontra toda essa estrutura que é inerente de um computador, tá? Ainda com os periféricos, que são esses recursos capazes de executar as mais distintas tarefas de automação. Então, quando a gente fala de periféricos de um microcontrolador, por exemplo, você ter aqui um conversor analógico digital, você ter um PWM, você ter um timer, ou seja, são esses recursos do computador que nós chamamos de periféricos, do microcontrolador, tá legal? Então, os periféricos são esses recursos que vão nos auxiliar no processo de automação aí, na proposta de projeto que a gente tiver inserido, beleza? Então, todos esses recursos são encontrados dentro do mesmo circuito integrado, ou seja, esse CIzinho aqui, ele contém toda essa estrutura, toda essa arquitetura, beleza? Para dominar a arte de programação deste componente aqui, nós vamos começar primeiramente entendendo a diferença entre microcontrolador e microprocessador. Então, na verdade, essa diferença ela é bem simples, tá? Mas vamos começar analisando aqui o que é um microprocessador, que não é um microcontrolador, tá bom? Então, chamamos de microprocessador quando o circuito integrado ele possui apenas a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética. Ou seja, o circuito integrado ele tem apenas a CPU, tá? Então, aquele circuito integrado ele é uma CPU somente, beleza? Então, geralmente, esse tipo de arquitetura ele é usado em máquinas de grande porte,
e grande capacidade, como os computadores pessoais. Beleza? Então, na verdade, senhores, esse processador, ou seja, o microprocessador, é aquele circuito integrado que vai estar lá no teu computador, que é responsável pela gestão de todo o processo de funcionamento do seu computador. Senhores, observem que todos os recursos periféricos que um microprocessador vai gerenciar, eles estarão na placa-mãe, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, quando você olha na estrutura ou na arquitetura de um processador ou um microprocessador, o que você vê lá é uma CPU. E o que tem dentro da CPU? Simplesmente, pura, única e exclusivamente, a unidade de controle e a ULA. Sendo a unidade de controle responsável pela interpretação dos comandos e controle das atividades, ou seja, na verdade, a unidade de controle é um circuito dentro do processador que vai receber as informações, vai processar, gerar os comandos de saída. Na verdade, a unidade de controle é a própria CPU, é a inteligência da CPU. E a ULA é um circuito dentro do processador que é responsável pela execução dos cálculos matemáticos que a unidade de controle precisa para poder fazer o processamento das atividades e a gestão dos recursos periféricos que estarão alocados na placa-mãe do computador. Beleza? Então, senhores, quando a gente fala de processador, o que é um processador? Processador é esse cara aqui, é esse circuito integrado aqui, que vai estar alocado no socket lá da placa-mãe do teu computador. E o que tem dentro desse cara aí? A unidade de controle e a ULA. Então, um microprocessador é uma CPU. Beleza? Então, aqui eu trouxe alguns modelos de processadores, né? O i7, o i5, o i3. Trouxe aqui um modelo da AMD. Só para os senhores relembrarem, hein? Apesar de não ser o nosso foco, mas agora acredito já ficou mais claro, né? Esclarecido o que é um processador ou um microprocessador. E quando a gente fala de microcontrolador, isso já é um conceito um pouco diferente, tá? Porque um microcontrolador, ele é um componente que no mesmo invólucro, tá? Ou seja, no mesmo encapsulamento, ele agrega, além da CPU, ou seja, aqui dentro também tem uma CPU, tá? Mas além da CPU existem também vários periféricos, como memória, temporizadores, conversores analógico-digital, portas de comunicação e outros mais. Então, para simplificar, é como se o microcontrolador fosse um computador inteiro dentro de um circuito integrado. Sua capacidade ela é limitada, tá? Você diz que a capacidade do microcontrolador é limitada com relação ao microprocessador, porque o microprocessador, o fato dele não ter nenhum dispositivo interno no CI, dentro do CI, isso dá a ele uma capacidade de processamento muito maior para fazer gestão de processos, como, por exemplo, o funcionamento de um computador. Já o microcontrolador, ele é utilizado para gerir processos de automação, para gerar, né, para poder prover projetos que vão automatizar processos que anteriormente seriam manuais, tá? Ou somente mecânicos. Então, para isso, o microcontrolador ele tem uma capacidade aceitável, razoável, muito boa, mas, claro, comparado a um microprocessador, ele é limitado, porque ele trabalha aí com automações de pequeno e médio porte, tá legal? Ou seja, ele é mais direcionado para fazer automações de processos. Muito bem, então aqui eu fiz questão de trazer aqui um outro modelo de encapsulamento, né? Porque aqui na minha mão eu tenho um encapsulamento DIP, mas eu trouxe aqui um outro modelo de encapsulamento de um microcontrolador da Atmel, tá beleza? E o que tem dentro de um microcontrolador? O microcontrolador ele tem dentro dele uma CPU, conforme os senhores estão vendo aqui, mas ele também tem memórias, ele tem portas de entrada e saída de dados, ele tem conversores analógico-digital, digital-analógico, modulador PWM, porta de comunicação serial, timers e outros recursos mais. Tudo dentro do circuito integrado. Beleza? Então, de forma resumida aqui, resumindo,
para a gente definir realmente a diferença entre microprocessador e microcontrolador, é que quando você olha para um microprocessador, o que você tem dentro dele é a CPU, única e exclusivamente. E quando você olha para um microcontrolador, você tem a CPU, mas também tem outros módulos periféricos mais, todos alocados dentro do mesmo circuito integrado. Beleza? Então aqui eu trouxe alguns modelos de encapsulamento de microcontroladores, tá bom? Então eu trouxe aqui o PLCC soquetado, né? Vocês estão vendo aqui. Eu trouxe aqui também o PLCC tipo asa de gaivota. Esse cara aí é um CI-SMD soldado, né, na superfície da placa. Esse aqui é o BGA, né, que tem os balls que ficam embaixo do circuito integrado. Aqui nós temos o DIP, que é um modelozinho aqui que eu estou usando como referência para os nossos trabalhos aqui, que é o que tem dupla linha lateral de terminais. E temos também o QFP, que é um encapsulamento quadrático, beleza? Então existem vários modelos de encapsulamento. E aqui ao lado, eu fiz questão de trazer para os senhores aqui uma arquitetura, né, uma estrutura de um microcontrolador, tá? Uma arquitetura interna, onde os senhores podem visualizar aqui no meio a CPU e dentro do mesmo circuito integrado todos os outros periféricos que compõem a estrutura de um microcontrolador. Então, senhores, quando a gente fala de sistemas embarcados, tá? Uma definição bem simples para sistema embarcado significa que você tem um sistema eletrônico que funciona automaticamente e esse sistema eletrônico ele tem um computador dedicado exclusivamente ao funcionamento daquele sistema eletrônico. Então, vou citar como um exemplo aqui uma máquina de lavar, por exemplo. Então, a máquina de lavar, você coloca a roupa dentro da máquina de lavar, starta ela, né, inicia o processo, e você tem um computador dedicado ali naquela máquina de lavar, que ele vai fazer a gestão de todo o processo de lavagem da roupa até te entregar a roupa quase seca, né, centrifugada. Então, essa gestão desse processo é feita por um computador dedicado àquele equipamento que é a máquina de lavar. Então, uma máquina de lavar é um sistema embarcado. E esse computador dedicado à máquina de lavar, senhores, é um microcontrolador. Beleza? Então, vamos seguindo. E o que é preciso, né, para programar um microcontrolador? Pessoal, para programar um microcontrolador, você vai ter que ter um computador, tá legal? Esse computador ele vai ter 3 softwares instalados, ok? Ele vai ter que ter uma IDE, onde você vai gerir um projeto, você vai criar um projeto e vai desenvolver o código-fonte que vai ser gravado nesse microcontrolador. Você vai ter que ter um software gravador, que é o software que vai pegar o arquivo hexadecimal referente ao código que você desenvolveu e vai transferir esse arquivo para o microcontrolador. E você vai ter que ter um terceiro software que eu não coloquei aqui na telinha do computador que eu estou apresentando para vocês, que é um compilador, tá? Por que eu não botei o compilador aqui na tela do computador? Porque, na verdade, o compilador ele é um software que ele não tem interface com o usuário. Então, nós, usuários, nós não manipulamos diretamente o compilador. Você vai manipular o compilador dentro do teu projeto, da tua IDE de desenvolvimento, que no nosso caso aqui vai ser o MPLAB-X. Então, dentro do MPLAB-X, dentro do teu software editor, que é onde você desenvolve o teu código, você vai ter um atalho a partir do qual você vai executar o compilador, tá? Então, você não tem uma interface de usuário do compilador com o usuário. Por isso eu não coloquei ele aqui na tela. Tá beleza, senhores? Não se preocupem, porque nós vamos fazer tudo isso aqui nesse nosso treinamento, nesses nossos 2 dias de treinamento. Bom, então você tem o teu computador com os softwares devidamente instalados, você tem o teu microcontrolador, que está aqui na tela, e você vai ter que ter um cabo, né, que vai interligar o microcontrolador ao computador. Esse cabo pode ser um cabo serial, como um RS-232, ou pode ser um cabo USB também, isso dependendo do microcontrolador, tá? Deixando claro aqui que o cabo USB, né, ele também provém uma comunicação serial,
só que num protocolo diferente. Beleza, eu tenho uma pergunta aqui do Diego, tá? Ele está perguntando aqui, para programar um PIC e outros microcontroladores, preciso de um encapsulamento PLC? Pela imagem consigo identificar que ele tem entrada direta para os pinos. Não, cara, você não precisa de um encapsulamento PLC, tá? Existem formas de você fazer a conexão desse microcontrolador com o computador, mas você vai ter que ter um dispositivo aí de interfaceamento entre o microcontrolador e o computador, tá legal? A gente aqui no nosso treinamento, a gente não vai chegar nesse nível, tá bom? Porque a gente aqui as nossas práticas serão executadas com o microcontrolador. Mas eu estou aqui provendo esse treinamento para os senhores, obviamente, por uma razão, tá? Primeiro, promover o meu trabalho. Segundo, fazer aquilo que eu considero que é a minha vocação, que é ensinar, dar aula, construir conhecimento. E terceiro, também porque eu vou falar aqui, no final do nosso treinamento, do curso de programação de PIC que eu ofereço, que eu oferto para os senhores. Eu vou falar a respeito dele. Eu acredito que os senhores, ao final aqui, os senhores vão se entusiasmar com o trabalho que nós estamos fazendo aqui e os senhores vão querer dominar essa ferramenta através do curso que eu ofereço aí já na internet. Acho que eu vou falar dele amanhã, tá legal? Então você não precisa ter um encapsulamento PLC, tá legal? Qualquer microcontrolador, em qualquer encapsulamento, você vai usar um dispositivo de interfaceamento, que é um dispositivo barato que você encontra na internet aí. Ele vai ter lá um socket, onde você vai alocar o teu circuito integrado, que é um microcontrolador, e aí você vai conectar ele ao computador, e aí você faz a gravação. Tá beleza, Diego? Então vamos falar um pouco do hardware do microcontrolador, legal? Então, senhores, existem vários fabricantes de microcontroladores, tá? E cada fabricante, ele fabrica vários modelos de microcontrolador. Então, eu estou trazendo para os senhores aqui alguns fabricantes, ó, como a Microchip, como a Atmel, Motorola e outros fabricantes mais que existem aí no mercado. E deixando claro para os senhores, né, o microcontrolador que nós vamos trabalhar aqui, ele é fabricado pela Microchip, tá bom? Ao que me consta, inclusive, a Atmel hoje também já pertence à Microchip, beleza? E o modelo de microcontrolador que nós vamos trabalhar é esse aqui, ó, que é o PIC 18F4520, tá bom? Esse é um modelo adotado que eu trouxe aqui para a nossa atividade, porque ele é um modelo que ele tem muitos recursos, né? Então eu gosto de trabalhar com ele. E ficando claro aqui, deixando claro para os senhores, que uma vez que você aprende a trabalhar com um microcontrolador, cara, o método de trabalho com qualquer outro microcontrolador é o mesmo, tá beleza? Então você aprendendo, você dominando um microcontrolador, você domina qualquer microcontrolador. Obviamente que você vai optar pelo microcontrolador que vai te trazer os recursos necessários para o projeto que você vai se propor desenvolver, tá beleza? Vamos em frente. Então eu trouxe aqui algumas características, né, desse PIC aqui, que é o PIC 18F4520, tá? Mas eu não vou explorar isso aqui com muita profundidade, tá? Vamos trabalhar um pouquinho por cima, senão a gente não tem tempo para poder desenvolver a nossa proposta aqui. Mas esse cara, ele tem uma memória de programa, ele tem memória RAM, ele tem memória EPROM, ele tem frequências de clock distintas, a gente vai falar daqui a pouco dos circuitos osciladores do microcontrolador. Ele tem vários periféricos, como os módulos, timer, conversores analógicos digitais, módulo comparador, entre outros mais, tá legal? E a linguagem de programação que nós vamos trabalhar aqui para poder desenvolver o nosso projeto é a linguagem C, tá bom? Então, se você, de repente você já desenvolve projeto em cima de uma arquitetura de Arduino qualquer, né, dentro de um ambiente Arduino, você já tem alguma familiaridade, né, com linguagem de programação, mas eu vou tentar trabalhar de uma forma assim que se você nunca programou na tua vida, você vai aprender linguagem de programação, tá legal? Inclusive essa é uma das propostas do curso, que eu vou falar dele no final da nossa live. E lá eu ensino você a conhecer desde o zero toda a estrutura de uma linguagem de programação, tá legal? Porque você também, mesma coisa, senhores, já tive a oportunidade de treinar sobre várias estruturas de linguagens de programação diferentes,
tá bom? E você dominando uma linguagem de programação, você tem capacidade de trabalhar com qualquer linguagem de programação, tá bom? Bom, pessoal, então para encerrar a nossa aula, é sempre importante lembrar que o mercado industrial está cada vez mais tecnológico e cada vez mais inserido dentro do contexto de automação. Então não deixem de dedicar sempre alguns minutos do seu dia para poder investir na sua formação tecnológica, beleza? Então te espero na próxima aula. Valeu!